Olá, pessoal! Hoje eu vou colocar em prática um projeto que eu já vinha pensando há algum tempo. Que é tentar explicar as coisas de uma maneira mais delicada, mais suave, um pouquinho mais detalhadamente, mesmo que para isso eu precise de mais vídeos, tá certo? Então eu resolvi colocar em ação no projeto Razão e Proporção. Por que razão e proporção? Porque é o que nós já estamos trabalhando agora. Então esse é o nosso vídeo 1. Prestem bastante atenção. Se vocês tiverem dúvidas, como sempre, estou à disposição para esclarecer. Então, vamos começar? Olhem só, eu comecei com a imagem de 3 peixinhos amarelos e 5 peixinhos cor-de-rosa. Por que eu comecei com isso? Porque eu estou fazendo uma comparação. A comparação de 3 peixinhos amarelos para 5 peixinhos cor-de-rosa. Assim como eu fiz a comparação desta forma, eu poderia ter feito a comparação de bolinhas. As bolinhas dos peixinhos amarelos para as bolinhas dos peixinhos cor-de-rosa. Então, vejam, eu posso dizer as seguintes razões. 3 peixinhos amarelos está para 5 peixinhos cor-de-rosa. Ou 6 bolinhas dos peixinhos amarelos estão para 10 bolinhas dos peixinhos cor-de-rosa. Veja que primeiro eu falei no singular e depois eu falei no plural. Por quê? Porque quando a gente fala de razão, normalmente a gente vai falar só do número. Então a gente vai falar no singular, tá? Mas, como eu estou explicando para vocês através da figura, por isso que na segunda vez eu falei no plural. Tudo bem? É claro que nós não vamos trabalhar só a razão, nós vamos trabalhar a regra de 3 e o princípio fundamental das proporções, que é esse que está aparecendo aí para vocês. O A vezes o D, que é igual ao B vezes o C. Mas isso provavelmente nós vamos trabalhar só lá no terceiro vídeo, tá certo? Então, estamos preparados? Vamos ao nosso projeto Razão e Proporção? Eu espero que vocês gostem. Existem alguns probleminhas para nos auxiliarem, tá? E esta é a nossa parte 1. Tudo bem? Vamos lá. Começar com razão, a definição dela. O conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base da comparação. Então, existe uma representação, a representação de uma fração, tá? Que é como vocês já conhecem. Então, vejam, eu tenho o A dividido pelo B, é o mesmo que A sobre B, que é o mesmo que A está para B. Por quê? Porque agora eu estou falando dele não como uma fração, e sim como uma razão. Como uma fração, nós conhecemos A numerador, B denominador. Mas agora nós estamos falando em razão. E como razão, nós vamos conhecer o A como antecedente e o B como consequente. A forma de realizar a conta é a mesma? Apenas vamos denominar de maneiras diferentes para sabermos do que estamos falando. Quando falarmos numerador e denominador, estamos nos referindo a um exercício como fração. E quando falarmos antecedente e consequente, a um exercício como razão. Tudo bem? Então, vamos a esse exemplo. Para fazer um refresco, utilizamos suco concentrado e água na razão de 1 para 8. Observem na ordem suco concentrado e água. É a mesma ordem da razão, 1 para 8. Ou seja, o primeiro, que é o suco concentrado, é o meu antecedente. E o segundo, que é a água, é o meu consequente. 1 é o antecedente e 8 é o consequente. Como que eu posso verificar isso? Suco concentrado e água. O meu antecedente, suco concentrado, é igual a 1. Vamos colocar o 1 aqui.
E a água? É o 8. Vamos colocar o 8 aqui. E eu vou colocar o traço de fração. Mas eu sei que eu estou falando de razão, portanto, eu vou chamar antecedente e consequente. O que quer dizer isso? Que para cada unidade de suco concentrado que eu utilizar, eu vou usar 8 unidades de água. Vamos observar um exemplo. Se eu comprar uma garrafinha de 500 mililitros de suco, qual a quantidade em litros de água que terei que usar para preparar todo o refresco? Nós já vimos que a razão é de 1 para 8. Então, vamos colocar aqui. A nossa razão do suco concentrado é de 1 para 8 unidades de água, certo? A garrafinha que foi comprada foi uma garrafinha com 500 mililitros. Então, eu vou colocar aqui no 1, 500 mililitros. Por que eu coloquei no 1? Porque é o suco concentrado, certo? O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a quantidade de água que eu vou utilizar. Tudo bem? Espera aí, chegou um aviso pra gente. Eu terei que usar, então, 8 vezes essa quantidade. Que quantidade? A quantidade de suco concentrado. Então, nós vamos fazer 500 vezes 8. Vamos ignorar os zeros, como já estudamos anteriormente, deixá-los para depois. 8 vezes 5 são 40. Aqueles 2 zeros são acrescentados agora. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei 4.000 mililitros. Vamos ver o problema novamente? Se eu comprar uma garrafinha de 500 mililitros de suco, qual a quantidade em litros de água que terei que usar para preparar todo o refresco? Não, eu encontrei a minha resposta em mililitros, então eu preciso transformar. Para isso, eu vou me lembrar da tabela de conversão. O que dizia a tabela de conversão? Que 1.000 mililitros são iguais a 1 litro. Na nossa resposta, nós encontramos 4.000 mililitros. Isso corresponde ao quê? Alguém sabe? 4 litros. Então, terei que usar 4 litros de água. Existem razões entre grandezas de mesmo tipo também, tá? No exemplo anterior, o que é que nós vimos? Suco concentrado e água. As razões que nós encontramos foram razões em mililitros, que é uma unidade de volume. Então, a grandeza é volume, é o mesmo tipo. Existe também, neste mesmo grupo, a escala, que é muito utilizada para representar miniaturas ou ampliações. A gente costuma utilizar bastante em geografia. Vamos ver um caso? Usando escala em um mapa. Os mapas usam escala para mostrar tamanhos e distâncias de uma maneira que as pessoas possam entender. Uma escala representa a distância no mapa proporcionalmente. Por quê? Vejam este mapa. Este mapa é onde está localizado o centro da nossa São Paulo, da cidade de São Paulo, onde eu tenho a Sé e a República. E é o mapa da região metropolitana da cidade de São Paulo. Vamos localizar o nosso ladinho? Olha aqui, vamos procurar Campo Limpo. Eu estou indo para o sudoeste. Nosso Campo Limpo está aqui, ó, nessa região. Aqueles lugares que a gente costuma frequentar, pelo menos eu e Yolanda costumam frequentar com mais frequência, Taboão, Embu, estão todos nessa regiãozinha aqui, ó, próximos a Campo Limpo, tá vendo, ó? Eles fazem parte da região sudoeste de São Paulo também,
tá certo? Mas eles fazem parte da Grande São Paulo e nós fazemos parte da cidade de São Paulo, tudo bem? Só que eu não posso representar a cidade de São Paulo do tamanho que ela é. Eu tenho que fazer uso de uma miniatura e para isso eu uso uma escala. Na escala abaixo, 100 quilômetros são representados por 1 centímetro de mapa. Então, nós vamos aprender a usar a escala também, tá? Então, vejam. Aqui eu tenho a representação de 1 centímetro, não como exatamente ele é, mas como ele poderia ser, para a gente poder entender melhor. Então, cada 1 centímetro vão equivaler 100 quilômetros. Se eu tiver que representar 200 quilômetros, eu vou usar 2 centímetros. Mas eu tenho que deixar claro no meu mapa a escala que eu estou utilizando. Porque senão a pessoa vai pensar que aqueles 2 centímetros é a distância mesmo. E na verdade, os 2 centímetros estarão representando uma distância de 200 quilômetros. Então vejam essa reguinha aqui. Nela eu coloquei 4 cidades. Cidade A, B, C e D, para que a gente possa estudar melhor. Então vamos às perguntas. Primeiro, qual a distância em quilômetros da cidade A e cidade D? Cidade A está localizada neste ponto e cidade D localizada neste ponto. Então, vamos marcá-las e vamos verificar a real distância entre elas. Elas vão do 0 até o 6. Eu posso dizer que são 6 centímetros a distância dessas cidades? Não, porque eu sei que cada centímetro vale 100 quilômetros. Então, eu só posso dizer o seguinte, que eu tenho 6 centímetros, mas que eles correspondem a 600 quilômetros. Então, a distância em quilômetros da cidade A até a cidade D é de 600 quilômetros, ok? Vamos a uma pergunta. Qual a distância em quilômetros também da cidade B, olha a cidade B, para a cidade D? O que eu vou fazer? Eu devo marcá-las. Então, cidade B e cidade D. Vamos verificar a real distância entre elas? Como não começa no 0, eu vou fazer a marcação da seguinte maneira. 1, 2, 3. Nós encontramos quanto? 3 centímetros. A distância em quilômetros da cidade B para a cidade D, eu posso dizer que aqui deu 3 centímetros, mas a minha resposta deve ser dada em quilômetros. E eu sei que cada centímetro são 100 quilômetros. Portanto, a distância entre essas duas cidades é de 300 quilômetros. Mais um probleminha. Qual a distância em quilômetros da cidade C e a cidade A? Vamos ver aqui a nossa cidade C, que está bonitinha aqui, e a nossa cidade A. Vamos marcá-las. Cidade C, cidade A. Vamos calcular a real distância. Vai do 0 até o 4. Eu tenho 4 centímetros. Se é em quilômetros, eu já posso dizer que esses 4 centímetros correspondem a 400 quilômetros. Continuando usando escala, só que agora a nossa escala é diferente. O que diz a nossa escala? Que 1000 quilômetros são representados por 1 centímetro no mapa. Então, quando eu faço meu mapa, eu tenho que colocar lá na escala, que agora 1 centímetro corresponde a 1000 quilômetros. Vamos localizar agora alguns estados, tá? Estado A, estado B, estado C e estado D. E vamos calcular a distância entre esses estados e prestar atenção na pergunta. Primeira pergunta: qual a distância em quilômetros do estado A até o estado C? Eu já sei que eu tenho que marcar os dois.
verificar a real distância, e eu sei que vai do 0 até o 6. Então, eu tenho 6 centímetros. Se cada centímetro equivale a 1000 quilômetros e a pergunta que ele faz é em quilômetros, então eu posso responder que a distância entre o estado A e o estado D, embora esteja 6 centímetros, equivalem a 6.000 quilômetros. Segundo probleminha. Qual a distância em quilômetros do estado B até o estado D? Então, eu vou marcar o meu estado B até o meu estado D. Vou fazer da mesma forma daquele exercício anterior, tá? Como eu estou começando no 3, eu vou contar 1, 2, 3. O que eu tenho aqui? 3 centímetros. Esses 3 centímetros equivalem a 3.000 quilômetros, que é a distância entre esses dois estados. E o terceiro, a distância em quilômetros entre os estados C e A. Vamos lá, o C e o A. Vamos calcular a real distância. Aqui eu tenho 4 centímetros. 4 centímetros equivalem a 4.000 quilômetros. Essa é a distância entre o estado C e o estado A. Agora vamos olhar esse mapinha. Vamos usar uma régua e uma escala desse mapa para determinar a distância entre os lugares. A escala já está marcada aqui, observem. A cada 1 centímetro nós temos 1000 metros, certo? Muito bem, então vamos lá. Temos 4 perguntinhas aqui. Qual a distância em quilômetros da casa de Carlos até a igreja? A casa de Carlos está aqui e a igreja está aqui. Vamos colocar uma reta? Agora, vamos usar a régua. Vamos ver em que ponto ela para. Ela parou no 3,5, porque eu começo a contar aqui, ó, gente, do 0 foi até o 3,5. Então, eu tenho 3,5 centímetros. Ele pergunta a distância em quilômetros. Espera aí, professora, mas na minha escala eu tenho 1000 metros, mas eu sei que cada 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então, se eu encontrei 3,5 centímetros, isso equivale a 3,5 quilômetros. Agora, qual a distância em quilômetros do parque público até o aeroporto? O parque público está localizado aqui e o aeroporto aqui. Então, vamos colocar uma reta e a régua. A nossa régua foi do 0 até o 11. Então, vamos marcar aqui para a gente não esquecer. Então, eu tenho 11 centímetros. A pergunta está em quilômetros, então eu posso responder direto, gente. Se são 11 centímetros, a distância entre o parque público até o aeroporto é de 11 quilômetros. Agora, a terceira. Qual a distância em metros da casa de Daniel até o aeroporto? Casa do Daniel está aqui, aeroporto está aqui. Vamos colocar a nossa reta, a nossa régua. Nós saímos do 0 e fomos até o 7,5. Ora, 7,5 é 7,5, mas ele quer em metros, ele não quer em quilômetros. Se cada 1 centímetro equivale a 1000 metros, 7 centímetros e meio vão estar equivalendo ao que, gente? Pensem. Dá um tempinho para vocês pensarem. Vou até colocar aqui, ó. 7,5 centímetros vão equivaler a 7.500 metros.
Quarto probleminha. Qual a distância em quilômetros do parque público até o lago? Então, o parque público está aqui e o Lago Rosa está aqui. Eu vou colocar uma reta, vou colocar a minha régua e a distância do 0 até o 6. Então, eu vou marcar aqui. Agora, a gente sabe que deu 6. 6 o quê? 6 centímetros. Vamos colocar os centímetros aqui. Colocamos, ok. A minha resposta será dada em quê? Em quilômetros. Então, não serão 6.000 metros, serão 6 quilômetros. Ainda com o mesmo mapinha, tá? E usando a régua e a escala continua sendo a mesma. Só que nós vamos calcular outras distâncias, tá? Que distâncias são essas? Primeiro, qual a distância em quilômetros entre o Shopping Center das Rosas e a igreja que está localizada aqui? Vou colocar a minha reta, tá? Coloquei a minha reta. Agora eu vou colocar a régua. Vai do 0 até o 10. Se foi do 0 até o 10, eu vou colocar minha setinha. Pus minha setinha. Aqui eu tenho 10 centímetros. Ele quer a distância em quilômetros, então eu posso responder direto. 10 centímetros equivalem a 10 quilômetros de acordo com a minha escala. O C, qual a distância em quilômetros entre a casa do Carlos e o aeroporto? Vamos pensar? Reguinha. Vai do 0 até o 5,6. Se vai do 0 até o 5,6, vamos fazer a marquinha aqui, ó, no 5,6, estão vendo? Eu vou colocar os 5,6 centímetros. Se ele quer em quilômetros, eu posso responder direto que isso corresponde a 5,6 quilômetros, que seriam 5.600 metros. Qual a distância entre o parque público e a igreja? Vejam bem, o parque público e a igreja. Nós temos aqui o parque público e temos aqui a igreja. De 0 a 8,5, gente. Vou colocar aqui, para que a gente tenha isso aqui muito claro. Então, são 8,5 centímetros. Ele quer essa distância em metros. Então, eu não vou colocar 8,5 quilômetros. Eu vou colocar, se cada centímetro equivale a 1.000 metros, 8,5 centímetros equivalem a 8.500 metros. Qual a distância em metros entre a casa de Carlos e a casa de Daniel? Vamos ver aqui a casa de Carlos e a casa de Daniel. Pronto, vimos. Vem aqui, coloco a minha retinha, uso a minha régua, vai do 0 até o 2. Se foi do 0 até o 2, eu tenho, então, 2 centímetros. A pergunta está em metros. Logo, 2 centímetros equivalem a 2.000 metros. E a nossa última pergunta nesse exercício: qual a distância em quilômetros do Lago Rosa e a igreja? Lago Rosa está aqui e igreja está aqui. Vou colocar a minha retinha, pego a minha régua, parou no 5,6. Olha aqui, ó, 5,6. Então, eu vou colocar o meu 5,6 centímetros aqui. Ele quer a resposta em quê? Em quilômetros. Isso equivale a 5,6 quilômetros, ou 5 quilômetros e 600 metros, ou 5.600 metros.
Muito obrigada, tá, gente? Nós vamos ver no vídeo 2 para dar continuidade a esse e outros vídeos até que possamos entender realmente o que vem a ser razão e proporção, para poder aplicar na regra de 3 simples e composta. Até a nossa próxima aula.